Começar do zero é uma coisa que só de falar já dá um pouquinho de medo, né? A gente já fica pensando que começar do zero é uma desistência, fracasso, é ter que recomeçar alguma coisa que a gente já tinha começado, as coisas já estavam funcionando, mas por algum motivo a vida fez com que a gente começasse novamente do zero. E essa questão é uma questão muito forte para mim nesse momento e na minha vida, principalmente agora, porque recentemente eu tive que começar do zero, tive que criar assim, coragem para um grande recomeço. Para quem não sabe, até pouco tempo atrás eu tinha um Instagram com muita gente, mais de 100 mil seguidores, e esse trabalho de ter muitas pessoas lá, mais de 100 mil seguidores, foi um trabalho de muitos anos, mais de 5 anos trabalhando em cima desse Instagram, tentando fazer as coisas acontecerem, conquistando o público, enfim, um monte de coisa. E aí chegou num momento, e eu vou ter um vídeo específico para falar sobre essa minha transição, né, de saída do Instagram para vir para o YouTube, onde eu comecei a olhar para aquilo que eu tinha construído e pensar que aquilo não estava alinhado com o meu propósito mais, que não era exatamente o que eu queria, que não era exatamente aquilo que fazia sentido para mim. E aí eu tive que tomar uma decisão muito difícil, né, que levou meses, inclusive, para ela ser tomada, que foi: eu preciso sair desse espaço e começar do zero num lugar onde faz mais sentido para mim, que no caso foi o YouTube, onde eu comecei exatamente do zero. Eu tinha quase nada de seguidor, sei lá, talvez umas 500 pessoas, e ainda estou com poucas pessoas aqui, mas foi uma tomada de decisão em relação a algo que era muito importante para mim no momento, que era a busca por viver aquilo que eu acreditava mais, por viver aquilo que eu achava que fazia mais sentido para minha alma. Então, começar do zero envolve muitos problemas, porque nesse período onde eu fiquei tomando a decisão de recomeçar tudo que eu já tinha criado e tudo que eu já tinha conquistado em outro lugar, junto com isso veio um peso enorme de fracassadas, do que as pessoas iam achar se eu começasse do zero de novo, de como que eu ia lidar com isso, de como que ia ser para mim, do quão difícil ia ser, de tudo que eu já tinha conquistado, como se fosse um sentimento de abandono, como se fosse um sentimento de que aquilo não prestava mais. Aí eu ficava me cobrando: será que eu tô sendo ingrato? Será que eu não tô? Será que tá certo isso que eu tô fazendo ou será que eu não tô? E isso tem tudo a ver com momentos que a gente tá vivendo agora também, porque eu tô postando esse vídeo durante uma lua minguante, que é exatamente uma lua que fala sobre o desapego, fala sobre os encerramentos, fala sobre o detox e o se permitir ir com mais calma e muitas vezes olhar para o nosso processo e entender que algumas coisas precisam encerrar para que novos ciclos se iniciem. E também tá junto com o fato de que eu tô publicando esse vídeo na última semana do ano, que é muito esse chamado, né? Esse olhar para tipo, poxa, o ano tá acabando, tem coisas que eu tenho que deixar para trás e novas coisas, novas metas, novas vivências que eu quero ter na minha vida, novas experiências que eu quero viver. E às vezes essas experiências estão conectadas com começar do zero em alguma coisa, seja elas no âmbito de trabalho, como foi o meu, aqui criando conteúdo para vocês, seja elas no âmbito amoroso, seja ela no âmbito, sei lá, de uma nova cidade, de uma nova coisa. Inclusive me lembrei agora que eu já comecei do zero em outros momentos também, eu já mudei de cidade 2 vezes, já fui atrás dessas coisas. Então para mim, o começar do zero de novo é uma coisa muito poderosa, é uma coisa que faz muito sentido para a minha vivência. E nesse momento de encerramento de ciclos, né, do ano, da lua, enfim, de todas essas representações que a astrologia também traz para a gente e que um olhar para os ciclos também traz, eu vim aqui para falar um pouquinho sobre como que você pode olhar de forma mais carinhosa para esse processo de muitas vezes começar do zero aquilo que você está sonhando e aquilo que você precisa entender, porque não é só começar do zero, né? Não é só pensar, larga tudo e vai lá, se joga que vai dar certo. Eu quero trazer para você algumas coisas que a gente precisa olhar e entender quando a gente quer começar do zero de alguma forma. Bom, a primeira coisa e uma das mais importantes quando a gente fala sobre iniciar processos, novos ciclos, recomeçar ou até abandonar alguma coisa, e é uma coisa que eu sempre trago aqui para vocês, é o senso de realidade, né? Porque não é só abandonar, não é só deixar para lá, não é só recomeçar. Isso vai muito daquilo que você vive, da sua realidade, da forma como você tem o seu mundo nesse momento. Às vezes você é uma pessoa
que pode, por exemplo, abandonar algo muito facilmente para recomeçar alguma coisa do zero com estrutura familiar, com às vezes até mesmo uma estrutura financeira. Às vezes você trabalhou, conseguiu juntar uma grana, ou tem um parceiro, uma parceira que pode te ajudar, ou tem uma família que pode te ajudar, e isso não te diminui, mas é importante que você reconheça, obviamente, esses privilégios. Mas isso te ajuda muitas vezes a ter um desenvolvimento melhor desses seus novos inícios e a começar coisas novas, exatamente porque você tem essa possibilidade. Mas tem pessoas que não, né? Tem pessoas que muitas vezes precisam recomeçar ou começar do zero sem nenhum tipo de apoio, sem nenhum tipo de estruturação, e aí elas precisam olhar muito para o seu senso de realidade no sentido de: como eu vou fazer isso de uma forma sustentável na minha vida? Então não adianta você falar assim: eu quero começar um trabalho novo, eu quero abandonar tudo que eu faço, eu quero começar algo novo que faz mais sentido para minha alma. E aí você larga tudo que você faz, você larga o seu trabalho CLT, a sua renda fixa, você larga tudo que você construiu até hoje, recomeça do zero, mas cheio ou cheia de problemas, cheio ou cheia de desafios, que fazem com que muitas vezes você até perca o amor por aquilo que você resolveu começar do zero. Então tome consciência da sua realidade para você poder fazer esse início desses novos processos. Se você é uma pessoa que não tem nenhum tipo de estruturação fora aquilo que você tem, pense como que você pode começar do zero sem abandonar um pouquinho da sua história, sem abandonar aquilo que você já está fazendo, mas fazendo isso aos poucos, né? Às vezes, por exemplo, se a gente está falando de um trabalho, às vezes é muito sobre você continuar onde você está e movimentando aos poucos para crescer com calma e com paciência no seu outro trabalho. Às vezes a gente está falando de um relacionamento, né? Aquela coisa do terminar uma relação para começar a vida do zero. E às vezes você pode fazer isso. Tudo bem, relacionamento é um pouquinho diferente do trabalho. Não dá para você começar um outro relacionamento enquanto está naquele que não está muito legal, né? Mas às vezes é sobre você ter a paciência. E esse é o outro ponto que eu queria trazer para você. Além de você ter senso de realidade e entender aquilo que você vive e não largar tudo, enlouquecer e jogar as mãos pro alto e fazer sem pensar, que depois isso pode ser um problema, tenha paciência. Porque começar do zero significa que você vai ter que viver um processo que muitas vezes, dependendo do tipo de processo que a gente está falando, pode ser um processo longo, pode ser um processo bem demorado, coisa de anos, né? O meu exemplo aqui no YouTube. Eu não acho que eu vou fazer sucesso aqui no YouTube em um mês, né? A possibilidade de eu levar anos para conseguir aquilo que eu também levei anos para conseguir no Instagram é muito grande. Então não adianta eu começar o meu processo do zero aqui no YouTube, achando que logo eu vou ter a mesma coisa que eu tive no Instagram, mas que levou anos, aqui eu vou ter em um mês. Se eu acreditar nisso, daqui a pouco eu vou estar extremamente frustrado, porque não é uma realidade, porque não é isso que vai acontecer, né? Então tomar muito esse cuidado para que você possa ter a paciência de desenvolver os seus processos do zero e entender que são escolhas que a gente faz, que são coisas necessárias e que o tempo ele é real e a gente tem que respeitar. É muito importante, vai tornar esse período ainda melhor, porque você vai entender que a cobrança que a gente se dá muitas vezes para que o nosso sucesso venha muito rápido e para que as coisas deem certo muito rápido, é o nosso maior inimigo. Então olhe para os seus processos que você está começando do zero com uma meta alta, porque é você que bota a meta nos seus processos. Então não tem por que você colocar uma meta curta. É tipo o seu chefe chegar te cobrando uma coisa e te dando um dia para fazer. Você vai falar: pô, mas eu preciso de uma semana. E o chefe vai falar: não, você tem um dia. E aí você vai ficar: nossa, mas por que ele está fazendo isso comigo? Ele está sendo errado, ele está sendo tóxico. Só que você, quando se dá as suas próprias metas, muitas vezes te dá metas muito curtas, né? Então se permita dar metas mais longas, permitir que o processo aconteça com calma, com amorosidade, para que você possa desenvolver esse processo da melhor forma e não ter muita pressa em fazer isso acontecer. Outra coisa super legal é que a astrologia também explica algumas questões de processos. Eu atendo muitas pessoas em idades bem específicas que estão vivendo recomeços, né? As pessoas de 30 anos lá com a revolução de Saturno, as pessoas de 42 anos mais ou menos com a meia revolução de Urano, as pessoas de 60 anos com a segunda revolução de Saturno, né? Então, existem várias fases da nossa vida onde a gente busca mudança, onde a gente inicia novos processos, onde a gente começa do zero novamente. E que a astrologia muitas vezes até dá uma forçadinha na gente, do tipo: vamos lá, eu vou te dar um empurrãozinho aqui, vai ser um pé na bunda, talvez seja desconfortável, mas você precisa viver isso. E entender esses processos
pode te ajudar muito a trazer mais calmaria, do tipo, tá tudo bem, eu tô passando por isso porque eu precisava passar por isso, eu não tenho muito o que fazer a não ser aceitar e permitir que as coisas se movimentem para que isso dê certo, para que seja um sucesso e para que eu chegue naquilo que eu gostaria de chegar. Bom, gente, acho que isso era um pouco do que eu queria trazer no conteúdo desse vídeo, que é muito sobre o perder o medo mesmo, sabe? O entender que começar do zero não tem idade, não tem momento. Eu queria que esse vídeo fosse um recado, um sinal. Sabe aquele sinal que você pede pro universo? Do tipo, universo, me dá um sinal quando for para eu recomeçar, quando eu for para entender que tá na hora de eu fazer de novo, que tá na hora de eu tentar de um outro jeito e que eu consiga fazer isso do zero, porque eu quero recomeçar mesmo. Esse é o sinal que você estava pedindo. Estou aqui para te falar que tá tudo bem, que você quer recomeçar, contanto que você tenha consciência daquilo que você está fazendo, que você tenha senso de realidade, que você tenha paciência com o seu processo, que você entenda que o seu processo, ele é um processo que é só seu, que você vai ter que ir entendendo, que ele vai mudando no meio do caminho, que não precisa acontecer tudo de uma hora para outra, que você tem ciclos, principalmente se você está vivendo naquelas idades que eu comentei. Então, é normal, isso acontece com muita gente, então vai investigando os ciclos que você está vivendo, vai se conectando com você, vai entendendo cada vez mais o que faz bem para o seu coração, porque em algum momento o Instagram era o meu sonho, e ele mudou, e tá tudo bem, porque a gente não precisa estar sempre igual e permanecer como uma rocha intocável, inabalável. A gente consegue fluir, movimentar, mudar os nossos sonhos, mudar as nossas metas, recomeçar sempre que é necessário, às vezes porque a gente quer, às vezes porque a gente ganha um empurrãozinho do universo de alguma forma, mas que a gente possa de fato compreender que tá tudo bem, que a gente pode fazer isso e que a gente não tem que surtar cada vez que a gente vai começar do zero, que às vezes isso é o que você precisa para uma realidade muito melhor, contanto que você tenha ciência daquilo que você está fazendo e paciência para que as coisas aconteçam da melhor forma, tá bem? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, que você possa começar os seus novos ciclos com coisas lindas, inclusive muito representados aí pela energia da lua nova, e que você consiga de fato acreditar um pouquinho mais que esses ciclos são importantes para você, tá bom? Um beijo e nos vemos no próximo vídeo.